Obra divina, jovem curado da síndrome de Tourette, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, onde a Congregação Cristã no Brasil se reunia em um salão simples, mas cheio de fé. Entre os irmãos que ali estavam, um jovem de 19 anos, chamado Lucas, sentava-se no banco de trás, tentando conter os movimentos involuntários que seu corpo fazia. Ele apertava os olhos, sacudia a cabeça e de vez em quando, emitia sons guturais que não conseguia controlar. Sua mãe, Irmã Maria, observava-o com o coração apertado, enquanto o irmão responsável pela reunião lia as escrituras. Lucas sofria há anos com a síndrome de Tourette, um distúrbio neurológico que o fazia ter tiques motores e vocais incessantes, além de uma ansiedade que muitas vezes o deixava exausto. Desde criança, Lucas era diferente. Aos 7 anos, seus pais notaram que ele piscava os olhos com frequência e fazia caretas sem querer. Com o tempo, os tiques pioraram. Ele começava a mexer os ombros, a virar o pescoço de lado, a fungar alto e em momentos de estresse, até a gritar palavras sem sentido. Os médicos disseram que era Tourette, uma condição sem cura, que só poderia ser controlada com remédios fortes, mas que mesmo assim não garantiam uma vida normal. Os pais de Lucas, pessoas simples e tementes a Deus, não aceitaram aquela sentença. Eles sabiam que o Senhor Jesus era o mesmo que curava os enfermos nos tempos bíblicos e que, se fosse da sua vontade, ele poderia libertar seu filho daquele sofrimento. Os anos se passaram, e Lucas cresceu carregando não só os tiques, mas também o peso do preconceito. Na escola, as crianças zombavam dele, imitando seus movimentos e rindo de seus sons estranhos. Os professores, embora bem-intencionados, não sabiam como lidar com a situação. Em casa, a família orava todos os dias pedindo a misericórdia de Deus. A irmã Maria especialmente não desistia. Todas as noites, antes de dormir, ela colocava as mãos sobre a cabeça do filho e clamava: Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, os cegos e os coxos, olha para o meu filho. Eu sei que tu tens poder para curá-lo. Não olhes para os nossos pecados, mas para a tua grande misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Lucas, mesmo com pouca idade, já entendia que sua cura só viria do céu, e embora às vezes se sentisse desanimado, nunca deixou de confiar em Deus. Quando completou 15 anos, os tiques ficaram ainda mais intensos. Além dos movimentos involuntários, Lucas começou a ter crises de ansiedade tão fortes que chegava a tremer e suar frio. Em uma dessas crises, durante uma reunião na congregação, ele sentiu que não conseguia mais respirar direito. Sua mãe, ao vê-lo naquela situação, levou-o para trás do salão e ali mesmo ajoelhou-se ao seu lado. Com lágrimas nos olhos, ela orou: Pai Celestial, eu não aguento mais ver meu filho assim. Se for da tua vontade, cura-o agora, Senhor. Eu sei que tu és poderoso para fazer isso. Em nome de Jesus, eu peço. Lucas, mesmo com dificuldade, repetia baixinho: Jesus, ajuda-me. Naquele momento, uma paz estranha encheu seu coração, como se uma mão invisível o tocasse. Os dias seguintes não foram fáceis. Os médicos aumentaram a dose dos remédios, mas os efeitos colaterais eram terríveis: sonolência, falta de apetite e uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Lucas chegava em casa da escola e se jogava na cama, sem forças para nada. Seu pai, irmão João, um homem de poucas palavras mas de grande fé, certa noite o chamou para conversar. Sentados na varanda, ele disse: Filho, eu sei que isso é difícil, mas Deus não nos abandonou. Lembra do paralítico que foi baixado pelo teto? Jesus viu a fé daqueles homens e curou aquele homem. A nossa fé também está sendo provada, mas não podemos desistir. Lucas ouviu em silêncio, e embora as lágrimas escorressem pelo seu rosto, ele sentiu uma renovação em sua esperança. Foi então que em uma reunião de domingo, algo extraordinário aconteceu. O irmão responsável pela palavra naquele dia falava sobre a cura do homem que tinha a mão ressequida. Enquanto lia o texto, ele olhou diretamente para Lucas e disse: Irmãos, Deus ainda opera milagres hoje. Não importa o que os médicos digam, não importa o que o mundo pense, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquelas palavras ecoaram no coração de Lucas como um chamamento. No final da reunião, quando os irmãos se ajoelharam para orar, ele sentiu um impulso interior: precisava pedir a oração dos servos de Deus. Com o coração acelerado, Lucas se aproximou do irmão que havia pregado e com voz trêmula pediu: Irmão, o Senhor pode orar por mim? Eu tenho a síndrome de Tourette e quero ser curado. O irmão, um homem idoso e cheio do Espírito Santo, colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar com uma autoridade que só vem de Deus: Senhor Jesus, tu que és o médico dos médicos, olha para este jovem.
Tu conheces o seu sofrimento, tu vês as suas lágrimas. Se for da tua santa vontade, cura-o agora mesmo, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta enfermidade saia do corpo dele, como um raio que cai do céu e não volta mais. Amém. Naquele exato momento, Lucas sentiu algo estranho acontecer dentro de si. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, dos pés à cabeça. Seus músculos que antes se contraíam sem controle de repente relaxaram. Ele abriu os olhos, surpreso, e percebeu que não estava mais sentindo a necessidade de fazer os tiques. O irmão que orava por ele notou a mudança e, com os olhos brilhando, perguntou: Filho, você está sentindo algo? Lucas, sem acreditar, moveu os braços, mexeu o pescoço, piscou os olhos e nada. Nenhum movimento involuntário, nenhum som estranho. Ele começou a chorar, não de dor, mas de alegria. Irmão, eu estou curado. Eu não sinto mais nada. A notícia se espalhou rapidamente pela congregação. Os irmãos se aproximaram, alguns chorando, outros louvando a Deus em voz alta. A irmã Maria, ao ver seu filho livre daquele fardo que o acompanhava por tanto tempo, caiu de joelhos e agradeceu ao Senhor com lágrimas de gratidão. O irmão João, sempre sereno, apenas sorriu e disse: Glória a Deus nas alturas. Ele ouviu as nossas orações. Lucas, por sua vez, não conseguia parar de sorrir. Ele movia as mãos, andava de um lado para o outro, falava sem interrupções dos tiques vocais. Tudo que antes era impossível, agora era natural. Nos dias que se seguiram, a família de Lucas testemunhou a fidelidade de Deus. Os tiques não voltaram. Os médicos, ao examiná-lo, ficaram perplexos, pois não havia mais nenhum sinal da síndrome de Tourette. Lucas, que antes tinha vergonha de sair de casa, agora participava ativamente das reuniões, cantava os hinos com voz firme e até ajudava na distribuição dos folhetos. Sua vida havia sido transformada não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ele entendia agora que Deus não apenas o curara do corpo, mas também o fortalecera na fé. Um domingo, durante o testemunho, Lucas se levantou e, com voz emocionada, contou tudo o que havia passado. Ele falou dos anos de sofrimento, das orações de sua mãe, da fé inabalável de seu pai e do momento em que Deus o tocou. Irmãos, ele disse, eu aprendi que Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando em nosso favor. Eu não merecia essa cura, mas Ele, por sua misericórdia, me deu. Não foi pelos meus méritos, mas pela sua graça. Muitos irmãos choraram ao ouvir aquelas palavras, e o salão se encheu de louvor a Deus. A história de Lucas se tornou um testemunho vivo naquela congregação. Muitos que antes duvidavam do poder de Deus foram fortalecidos na fé. Outros que passavam por lutas semelhantes encontraram esperança. A irmã Maria, sempre grata, costumava dizer: Deus não só curou meu filho, Ele curou a nossa família. Antes vivíamos com medo do futuro, mas agora sabemos que com Deus tudo é possível. Lucas, hoje com 22 anos, é um jovem cheio de vida. Ele trabalha, estuda e serve a Deus com alegria. Sempre que pode, compartilha sua história não para se gloriar, mas para que outros saibam que o Deus que operou em sua vida pode operar na vida de qualquer um que nele crer. Ele sabe que sua cura não foi um acaso, mas uma obra divina, um milagre que só pode ser atribuído ao poder de Jesus Cristo. E assim, a cada reunião, quando os irmãos cantam o hino Glória a Cristo Jesus, Lucas canta com ainda mais fervor, porque sabe que aquelas palavras são verdadeiras. Glória a Cristo Jesus, que nos dá vitória sobre o pecado e dor, nos dá força e valor. Sua vida é um testemunho de que mesmo nas lutas mais difíceis, Deus está no controle. E que quando menos esperamos, Ele age de maneira poderosa, mostrando que sua misericórdia não tem limites. Que este relato sirva de encorajamento a todos aqueles que passam por provações. Que possamos, como Lucas e sua família, confiar no Senhor em todos os momentos, sabendo que Ele ouve as nossas orações e age no tempo certo. A Ele seja dada toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A vida de Lucas depois da cura não foi apenas um retorno à normalidade, mas um despertar para uma missão que ele nem imaginava que teria. Os primeiros meses foram de adaptação, não só para ele, mas para todos ao seu redor. Os irmãos da congregação, que tanto oraram por ele, agora o viam com outros olhos, não mais como aquele jovem que lutava contra um mal invisível, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. E Lucas sentia isso. Não era orgulho, não, era responsabilidade. Uma responsabilidade que pesava de maneira boa em seu coração, como quem carrega um tesouro que não é seu, mas que deve ser compartilhado. Ele se lembrava bem do dia em que, pela primeira vez depois da cura, subiu ao púlpito para dar seu testemunho. As mãos tremiam um pouco, não pela síndrome, mas pela emoção de estar ali, diante de tantos irmãos que haviam intercedido por ele.
O irmão que presidia a reunião, um homem de poucas palavras mas de muita fé, simplesmente disse: Irmão Lucas, conte aos irmãos o que o Senhor fez por você. E foi isso. Não houve ensaios, não houve preparação. Só a verdade saindo direto do coração. Irmãos, começou Lucas com a voz um pouco trêmula. Eu não vim aqui para falar de mim, mas para falar do que Deus fez. Porque se dependesse de mim, eu ainda estaria preso naquela luta. Mas Deus, na sua misericórdia, me tirou daquele poço. Eu me lembro de noites em que não conseguia dormir, não por causa dos tiques, mas pelo desespero de pensar que nunca ia sarar. Minha mãe orava, meu pai orava, os irmãos oravam, e eu no meu canto chorava e pedia a Deus: Senhor, se é da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para suportar. E Deus, irmãos, Deus não só me curou, como me deu muito mais do que eu pedi. Houve um silêncio na congregação. Não era um silêncio vazio, mas daquele tipo que só existe quando o Espírito Santo está falando ao coração de cada um. Alguns irmãos choravam baixinho. Outros, como o irmão José, um homem idoso que sempre sentava nos bancos da frente, simplesmente balançava a cabeça como quem diz: é assim que Deus age. Sempre assim. Depois daquele dia, Lucas passou a ser procurado por muitos. Não que ele se considerasse alguém especial, mas as pessoas viam nele uma prova de que Deus ainda opera milagres. Uma irmã, dona de casa, lhe contou que seu filho tinha crises de ansiedade tão fortes que chegava a passar mal. Outro irmão, um trabalhador braçal, compartilhou que há anos lutava contra dores nas costas que nenhum médico conseguia aliviar. E assim, aos poucos, Lucas entendia que sua cura não era só para ele, mas para que outros também crescem. Ele começou a visitar os enfermos, não como quem vai dar uma palavra de ânimo, mas como quem vai orar com fé. Não era um curandeiro não, era apenas um irmão que sabia o que era sofrer e ser livre por meio de Cristo. Uma vez foi chamado à casa de um casal cuja filha, ainda criança, tinha convulsões frequentes. Os médicos diziam que era epilepsia, que ela teria que tomar remédios pela vida toda. Lucas não prometeu nada. Só disse: vamos orar. Deus sabe o que é melhor. E oraram. Não uma vez, mas muitas. E com o tempo as crises foram diminuindo. Não foi instantâneo como no caso dele, mas foi real. A menina melhorou. Os médicos ficaram surpresos. E a família, que já estava quase sem esperança, viu que Deus não havia se esquecido deles. Lucas também aprendeu que a fé não é só para os momentos de milagre. Há dias em que a luta parece voltar, não na forma da síndrome, mas nas tentações, nas decepções, nas provações do dia a dia. Ele mesmo já teve momentos em que, depois de um dia difícil no trabalho, sentia o desânimo bater. Mas então se lembrava das palavras do irmão mais velho que tanto o aconselhava: filho, a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle deles. E era verdade. Quantas vezes, depois de uma noite de oração, ele acordava com uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de Deus. Quantas vezes, ao abrir a Bíblia, as palavras pareciam saltar da página, como se fossem escritas só para ele naquele momento. Uma vez, depois de uma discussão com um colega de trabalho que o havia tratado com injustiça, Lucas chegou em casa abalado. Abriu a Bíblia sem saber bem onde ler, e seus olhos caíram em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aquilo foi como um bálsamo. Ele orou, pediu perdão por seu ressentimento e no dia seguinte, procurou o colega não para discutir, mas para pedir desculpas por sua parte naquilo. O homem ficou tão surpreso que mais tarde acabou perguntando: como você consegue ser assim? E Lucas, sem rodeios, respondeu: é Jesus em mim. A vida de Lucas também mudou na congregação. Antes, ele ia às reuniões, ouvia a palavra, cantava os hinos, mas era como se estivesse só cumprindo um dever. Depois da cura, tudo ganhou novo sentido. Os hinos que antes cantava por hábito, agora saíam com mais emoção, porque ele havia vivido o que aquelas letras diziam. Quando cantavam em Cristo há poder, poder para salvar, ele lembrava-se de como aquele poder o havia libertado. Quando entoavam Deus é fiel, em tudo ele é fiel, sua mente voltava às noites em que mesmo sem ver a saída, ele confiou. Ele também passou a valorizar mais os momentos de oração coletiva. Antes, às vezes sua mente divagava durante as preces. Agora cada palavra dita pelos irmãos parecia ecoar em seu coração. Uma vez, durante uma reunião de oração, um irmão mais velho, que mal conhecia, colocou a mão em seu ombro e orou assim: Senhor, usa este jovem. Não deixe que ele guarde para si o que tu fizeste por ele. Dá-lhe coragem para ser uma luz onde quer que ele vá. Aquelas palavras o marcaram. Ele entendeu que não podia ficar quieto. Não por obrigação, mas por gratidão.
E assim, Lucas começou a participar mais ativamente. Ajuda a organizar as reuniões, visita os irmãos doentes, conversa com os jovens que, como ele já foi, estão cheios de dúvidas. Não é um pregador, não é um ancião, mas é um servo. E isso para ele é suficiente. Há pouco tempo, durante uma reunião de jovens, um rapaz chamado Mateus, que sofria com depressão, lhe perguntou: como você consegue ter tanta certeza de que Deus ouve? Lucas não respondeu com palavras bonitas. Simplesmente contou como era antes, o desespero, as noites sem dormir, a sensação de que ninguém entendia. E então disse: eu não tenho certeza porque eu sou forte. Tenho porque ele é fiel. Há dias em que a fé parece pequena, mas é nesses dias que a gente tem que se agarrar nele, mesmo que seja com as últimas forças. Deus não desampara os seus. Mateus chorou. Não foi uma cura instantânea, mas foi um começo. E Lucas soube que mais uma vez, Deus estava usando sua história para tocar outra vida. A família de Lucas também mudou. Sua mãe, irmã Maria, que antes vivia angustiada, agora tinha uma paz que transbordava. Ela costumava dizer: antes eu orava com medo. Hoje, oro com gratidão. Seu pai, um homem quieto, tornou-se mais presente na congregação. Antes ia às reuniões, mas pouco participava. Depois de ver o milagre na vida do filho, começou a ajudar nos cultos, a visitar os irmãos, a ser um exemplo de paciência e fé. Uma vez, um irmão novo na fé perguntou a Lucas: como você sabe que foi Deus que te curou? Poderia ter sido os remédios, o tempo, a ciência? Lucas sorriu e respondeu: irmão, eu tomei remédios, sim. Fui a médicos, sim. Mas nenhuma medicina do mundo tira uma síndrome como a minha da noite para o dia. E não foi de um dia para o outro, não. Foi no momento de oração, quando eu me entreguei de verdade. Eu senti algo sair de mim. Não foi imaginação. Foi real. E desde aquele dia, nunca mais tive um único tique. Você acha que isso é coincidência? O irmão ficou pensativo. Não tinha como argumentar. Porque a fé, quando é verdadeira, não precisa de muitas palavras para ser compreendida. Lucas também aprendeu que o milagre não o tornou imune às provações. Há pouco tempo ele perdeu o emprego. Foi um baque. Mas em vez de se desesperar, ele se lembrou de como Deus já o havia livrado de coisas muito piores. Reuniu a família, oraram juntos e em menos de um mês conseguiu outro trabalho melhor que o anterior. Sua mãe, ao ver isso, disse: filho, Deus não nos tira das tempestades, mas Ele está no barco conosco. E é assim que Lucas vive hoje, com gratidão, com fé, e com a certeza de que cada dia é uma nova oportunidade de ver a mão de Deus agindo. Ele não sabe o que o futuro reserva, mas sabe em quem confiar. E isso, para ele, é suficiente. Nas reuniões, quando os irmãos cantam confia, confia no Senhor, Ele é teu Salvador em todo tempo, em qualquer lugar, Deus está sempre a te guardar. Lucas canta com o coração cheio, porque ele confia. Não por ser forte, mas porque conhece aquele que é fiel. Que a história de Lucas sirva de encorajamento a todos que passam por lutas. Que possamos, como ele, não apenas pedir a Deus que nos livre, mas que nos use mesmo em meio às provações. Porque o Deus que operou em sua vida é o mesmo Deus que ouve nossas orações hoje. Ele não mudou. Sua misericórdia continua a mesma. E seus milagres, sejam eles de cura física, espiritual ou emocional, continuam a acontecer para aqueles que nele creem. Que possamos, como a família de Lucas, não apenas receber as bênçãos, mas ser bênçãos. Não apenas ser curados, mas levar a cura a outros. Não apenas ser livres, mas anunciar a liberdade que há em Cristo. A Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele seja dada toda a glória, agora e sempre. Amém.